Meu nome é Massi Vandermeer. Tenho 31 anos. No noivado do meu irmão, meu pai levantou as chaves do meu próprio BMW acima da cabeça, diante de 80 convidados, e anunciou em voz alta: "Este é o nosso presente para a verdadeira noiva." A futura esposa do meu irmão riu na minha cara. "Você pode ir de táxi para as consultas. Ninguém quer uma grávida gorda nas fotos do casamento." Quando tentei pegar minhas chaves, meu pai me empurrou com força. Eu bati contra uma mesa. Com 33 semanas de gravidez, uma dor aguda atravessou minha barriga. Eu não gritei. Eu não chorei. Apenas peguei o telefone e liguei para o meu marido. Eles achavam que humilhar uma mulher grávida na frente de todo mundo era apenas mais um assunto de família. O que eles não sabiam era que a mulher que acabavam de empurrar era diretora do Departamento de Investigações Especiais da maior seguradora do país. E que os nomes deles já estavam sobre a minha mesa de trabalho. Escreva nos comentários: sua família já humilhou você em público? Se você gosta de histórias sobre traição familiar, injustiça contra uma mulher grávida e vingança profissional executada com sangue frio, está no lugar certo. Siga para acompanhar a continuação. Quando as pessoas ouvem investigadora de seguros, imaginam alguém sentado atrás de planilhas e relatórios. Imaginam uma funcionária que liga para hospitais para confirmar qual joelho foi machucado. E elas não estão totalmente erradas. Mas se enganam muito sobre quem realmente conduz esses casos. Nasci em Phoenix, no verão de 1994. Meu pai era advogado especializado em indenizações por acidentes. Ele tinha 2 Mercedes e uma parede inteira de fotos posando ao lado de pessoas que um dia foram importantes no estado do Arizona. Minha mãe comandava a casa com regras rígidas. Ela decidia quem podia entrar em cada cômodo e quem não podia. Meu irmão Tanner nasceu 2 anos depois de mim. Desde o dia em que aprendeu a andar, existia uma regra simples dentro da nossa casa. Tanner era o favorito. E eu era aquela de quem só esperavam notas perfeitas. Aos 22 anos, abandonei a faculdade de jornalismo. O motivo foi uma história que mudou completamente a minha vida. Era um caso de fraude em seguros que fez uma família vizinha perder quase todo o dinheiro investido na própria casa. Eu cresci do outro lado da rua e vi com meus próprios olhos como uma única mentira podia destruir a vida de alguém. A mãe da minha melhor amiga de infância perdeu a casa aos 53 anos. Tudo por causa de uma fraude em seguros. Um quiroprático e um cliente cúmplice encenaram acidentes falsos durante um ano inteiro e receberam pagamentos indevidos usando a apólice dela. Ela não tinha qualquer envolvimento com aquilo. Mesmo assim, acabou sem casa. 3 semanas depois, entrei na empresa Meridian Mutual e perguntei: "Vocês contratam pessoas que conseguem não piscar?" Aparentemente sim. 9 anos depois, eu comandava o Departamento de Investigações Especiais da maior seguradora do país. Minha equipe tinha 11 investigadores. Além disso, 3 ex-agentes federais trabalhavam conosco como consultores. As paredes do escritório eram cobertas por quadros cheios de esquemas, conexões e investigações atualizadas a cada trimestre. No início de 2023, minha chefe, Ada Conroy, me promoveu ao cargo de diretora. Certa vez ela me disse: "Você tem o olhar de alguém que nunca pisca." Foi por isso que eu a promovi. Muita gente acredita que fraude em seguros é apenas uma questão de dinheiro. Na verdade, ela destrói famílias. Pessoas passam anos fingindo lesões para receber indenizações, até que a mentira deixa de prejudicar estranhos e começa a atingir os próprios parentes. Meu trabalho me ensinou uma habilidade acima de todas as outras: esperar. Esperar até que as pessoas se entreguem sozinhas. Naquela época, eu ainda não sabia que um dia precisaria usar essa habilidade dentro da minha própria família. Conheci Owen Beaumont em 2019, durante uma conferência sobre combate a fraudes em Las Vegas. Ele estava apresentando uma palestra sobre preservação de provas digitais. Falava de forma calma, sem tentar chamar atenção. Em determinado momento disse: "Eu construo sistemas para pessoas em quem ninguém acredita." Eu estava sentada na segunda fila. Eu já tinha decidido naquele momento que me casaria com ele. Nós nos casamos em junho de 2022, no Tribunal do Condado de Maricopa, em Phoenix. As testemunhas foram 2 agentes de segurança que trabalhavam para Owen. Depois da cerimônia, comemos pizza e voltamos a pé para o hotel. Naquele mesmo mês, meu pai estava sendo investigado por um processo disciplinar. Minha mãe disse que não conseguia lidar com o estresse de 2 acontecimentos tão grandes ao mesmo tempo. Depois disso, nunca mais conversei com meus pais sobre o meu casamento. Owen é dono da Beaumont Protective Group. A empresa dele atende famílias de alta renda em todo o sudoeste dos Estados Unidos.
Eles trabalham com segurança, preservação de provas e proteção de propriedades privadas. Além disso, há anos a empresa presta serviços para o exclusivo clube de campo do qual meus pais tanto se orgulhavam fazer parte. Por causa disso, Owen tem acesso a todas as câmeras instaladas no clube. E tem esse acesso desde 2019. Na primavera de 2024, depois que desvendei um grande esquema de fraude em Goodyear, um homem começou a me seguir no estacionamento do escritório. Eram cerca de 7 horas da noite. Ele não dizia nada. Apenas caminhava atrás de mim, acompanhando cada passo. Eu acelerava. Ele também. Naquela mesma noite, Owen instalou câmeras no meu BMW. Uma na frente, uma atrás, uma no interior do veículo, e outra acima da porta do passageiro. Todas as gravações eram enviadas automaticamente para a nuvem a cada poucos segundos. Quando comprei um novo BMW X7 em fevereiro de 2025, usando meu bônus e as economias acumuladas em 9 anos de trabalho, Owen transferiu todo o sistema para o carro novo, e gravou minhas iniciais, MV, tanto na chave principal quanto na reserva. Na época eu não fazia ideia de como aquelas chaves se tornariam importantes. Quando Owen me devolveu as chaves, olhou diretamente nos meus olhos e disse: 4 câmeras. Backup na nuvem a cada 6 segundos. Ninguém vai tocar neste carro sem que eu fique sabendo. Ele instalou aquelas câmeras 2 anos antes. Naquele momento, acreditávamos que finalmente tínhamos deixado para trás os problemas causados por outras pessoas. Se você já foi tratado como um recurso da família e não como parte dela, continue comigo. Porque é aqui que meu pai se torna impossível de defender. Na sala de estar da casa dos meus pais, em Paradise Valley, ainda existe uma fotografia pendurada na parede. Nela, meu pai aparece ao lado do governador do Arizona. A foto foi tirada por volta de 2018. Naquela imagem, um caro terno azul marinho veste meu pai melhor do que qualquer outro. Ele está sorrindo. É o sorriso de alguém absolutamente convencido de que sua posição jamais mudará. A fotografia continua na parede. Mas o status do qual ele tanto se orgulhava desapareceu há muito tempo. Em março de 2022, a Ordem dos Advogados do Arizona retirou oficialmente a licença profissional do meu pai. A decisão mencionava anos de irregularidades. A investigação mostrou que os problemas existiam havia pelo menos 4 anos. Ele cobrava honorários de clientes que já haviam falecido. Declarava cursos de formação que nunca frequentou. Realizava operações financeiras por meio de contas que já não tinha autorização para utilizar. O documento final tinha 22 páginas. Na Páscoa, porém, minha mãe contava uma versão completamente diferente para os parentes. Ela dizia: simplesmente chegou a hora de se aposentar e passar mais tempo com a família. Um mês depois, a diretoria do exclusivo clube de campo enviou uma carta aos meus pais. O comunicado informava que a associação deles havia sido suspensa temporariamente. Uma investigação interna estava em andamento, mas ela nunca terminou com a restauração da filiação. No verão, meu pai já passava meses sem colocar os pés no clube. No outono, a suspensão temporária transformou-se silenciosamente em expulsão definitiva. Minha mãe tentou esconder essa notícia o máximo que pôde. Apenas algumas pessoas sabiam que eles haviam perdido a associação. Meu pai perdeu a licença para advogar. Perdeu o prestígio dentro do clube. Mas nunca perdeu o hábito de dizer aos outros como deveriam viver. O problema dessas decisões é que elas não podem ser escondidas. Os documentos são publicados oficialmente. Revistas especializadas escrevem sobre eles. Advogados leem essas notícias enquanto tomam café pela manhã. E depois as informações permanecem para sempre nos arquivos profissionais. Durante 6 meses minha mãe insistiu para todos os conhecidos que aquilo não passava de uma formalidade administrativa. Mas não era uma formalidade. Era um veredito definitivo. No fim do verão, meu pai parou até de frequentar o supermercado onde fazia compras havia mais de 20 anos. Certa vez, uma funcionária da seção de frios reconheceu seu nome, leu os registros do processo e depois disso passou a evitar qualquer contato visual com ele. Depois da perda da licença profissional, meus pais precisavam desesperadamente de uma nova história para contar. A família de Paradise Valley não conseguia admitir a própria vergonha. Então decidiu reescrever o passado. E a personagem principal dessa nova versão da história era eu. Na narrativa da família eu tinha me tornado fria e distante. Eu era a filha que escolheu a carreira em vez da família. A filha que se casou em um tribunal, em vez de fazer um casamento de verdade. A filha que nem sequer convidou os pais porque sabia que eles teriam coisas mais importantes para fazer. Ouvi essa frase de 3 primos diferentes, em 3 reuniões de família diferentes.
Na primeira vez, tentei explicar. Na segunda, fiquei em silêncio. Na terceira, percebi que ninguém estava interessado na verdade. Foi minha própria mãe quem confirmou isso no Dia de Ação de Graças de 2024. Enquanto mexia o molho, ela disse calmamente: Tanner sempre foi a alma da família, querida. Você sempre teve o trabalho. Ela falou aquilo como se estivesse fechando uma porta bem na minha frente. Tanner conheceu Sloan Pritchard em um evento para corretores de imóveis, em Scottsdale, em novembro de 2024. Ela tinha 25 anos na época. Trabalhava como corretora e parecia alguém cujas fotos passavam por uma edição excessivamente cuidadosa antes de serem publicadas. No Dia de Ação de Graças de 2025, ela já estava sentada à direita da minha mãe, comendo o famoso recheio preparado por ela, chamando meu pai de Papai V, e fazendo isso na frente da minha avó. Naquela mesma noite, minha mãe lhe entregou um broche de prata que tinha pertencido à minha bisavó. Durante 15 anos me disseram que aquela relíquia de família seria minha. Agora estava presa ao casaco de Sloan. Havia outro detalhe que deveria ter me alertado muito antes. Sloan se movimentava pela casa dos meus pais com confiança demais. Ela não perguntava onde ficava o banheiro. Não perguntava quais toalhas eram destinadas aos convidados. Durante o jantar de feriado, entrou na cozinha e pegou uma molheira na terceira prateleira do terceiro armário à esquerda sem hesitar por um segundo. Preciso demais. Confiante demais. Alguém que acabou de ser aceito na família não age assim. Quem age dessa forma é alguém que estudou tudo antecipadamente. Eu percebi, mas não falei nada. Convenci a mim mesma de que estava ficando paranoica por causa do meu trabalho. Como descobri depois, eu só estava errada em uma coisa. Não era paranoia. Durante a sobremesa, Sloan se levantou, beijou meu pai na bochecha e disse: Senhor Vandermeer, passei a vida inteira desejando ter um pai como o senhor. Meu pai não respondeu. Minha mãe apenas olhou para ela com um orgulho tão evidente que parecia ter ouvido o maior elogio de sua vida. Quando Tanner pediu Sloan em casamento na primavera de 2026, meus pais já passavam anos me apagando lentamente da história da família. Eles queriam a nora perfeita, e acreditavam ter finalmente encontrado essa pessoa. Naquele momento eu ainda não entendia algo importante. Meus pais achavam que tinham escolhido Sloan. Na verdade, foi Sloan quem escolheu eles. Na segunda semana de novembro de 2025, minha analista júnior, Carrie Ann, apareceu na porta do meu escritório. Ela carregava 4 processos de seguro, e tinha uma expressão que eu conhecia muito bem. Era o olhar de alguém que acabará de encontrar algo perigoso. Aquele olhar que surge quando coincidências começam a formar um padrão. Carrie Ann colocou as pastas sobre minha mesa. 4 processos. 4 reclamações de dor no pescoço. 4 lesões na região lombar. 4 acidentes de carro ocorridos na área de Phoenix entre setembro e o início de novembro. À primeira vista, parecia algo comum. Mas quanto mais analisávamos, mais estranho tudo ficava. 4 clientes diferentes. 4 endereços diferentes. Mas o mesmo quiroprático. A mesma clínica de diagnóstico. E contas praticamente idênticas. Linha após linha. Palavra após palavra. Aquilo não acontecia por acaso. Eram esquemas que golpistas utilizavam há décadas. Os mesmos códigos médicos. A mesma sequência de procedimentos. Primeiro, radiografia do pescoço. Depois, radiografia da lombar. Em seguida, ajuste da coluna. E por fim, um colete de suporte. Depois disso, vinham as consultas de acompanhamento em intervalos exatamente iguais. Como se alguém tivesse montado toda a agenda usando um cronômetro. As descrições dos tratamentos também pareciam suspeitas. Tudo dava a impressão de ter sido escrito pela mesma pessoa, seguindo o mesmo modelo. Até as assinaturas no final dos documentos apresentavam a mesma caligrafia. Carrie Ann olhou para mim e disse: ou este é o melhor quiroprático de todo o estado, ou todas essas pessoas estão ligadas umas às outras. Assenti com a cabeça. Marque esse médico. E levante o histórico de faturamento da clínica dos últimos 18 meses. Não contei a ela porque minha boca tinha ficado seca de repente. O nome do médico era Theodore Rijevai. A clínica se chamava Camelville Medical. Ficava na Indian School Road. Na sexta-feira, Carrie Ann já havia reunido muito mais informações. O quadro de investigação mostrava dados de 14 processos, 14 acidentes, 14 diagnósticos praticamente idênticos, 14 padrões de faturamento iguais, um único médico, e 2 endereços para cobrança localizados a apenas alguns minutos um do outro. Eu trabalhava com investigações havia tempo demais para não reconhecer uma fraude antes mesmo de conhecer os nomes dos envolvidos.
Esses esquemas quase sempre seguem o mesmo roteiro. Primeiro aparece um médico em comum. Depois começam a se repetir endereços e propriedades. E por fim, surgem as mesmas testemunhas. Em novembro, ainda não estávamos verificando os participantes diretamente. Esse é o protocolo. Primeiro se investiga o médico, depois a clínica, depois o centro de diagnósticos, depois a empresa responsável pelo faturamento. É preciso construir um caso sólido. Somente então se inicia a análise dos motoristas, passageiros e testemunhas por meio dos bancos de dados oficiais. Não se pode fazer o contrário. Caso contrário, os advogados de defesa ganham mais espaço para atacar a investigação. Carrian conhecia perfeitamente o procedimento. Ela já trabalhava na minha equipe havia 2 anos. Por isso começou exatamente onde eu havia orientado. Levantou todos os registros financeiros da Camelville Medical desde janeiro de 2024. Verificou as certificações profissionais do Dr. Rijevai, seu seguro de responsabilidade profissional, seus registros nos sistemas médicos. E quanto mais fundo ela cavava, mais eu sentia que estávamos diante de algo muito maior do que uma fraude comum. Carrian montou uma linha do tempo detalhada. Comparou as datas dos atendimentos com a agenda pública do Dr. Rijevai. Verificou as conferências em que ele participou, os cursos de atualização que ministrou, até mesmo as fotos publicadas por sua esposa nas redes sociais. Foi então que surgiu o primeiro grande problema. Entre as datas dos tratamentos havia vários sábados. Mas, de acordo com as fotos e publicações, o médico estava em Cabo naqueles dias. Nem sequer se encontrava no Arizona. Isso significava que os registros médicos tinham sido falsificados. Conseguimos provar isso antes mesmo de identificar os pacientes. Em abril de 2026, a investigação sobre o médico já estava cerca de 80% concluída. Tínhamos as cobranças. Tínhamos encaminhamentos para exames que não correspondiam às lesões alegadas. Tínhamos datas de tratamento que coincidiam com períodos em que o médico estava fora do estado. Sabíamos que os documentos eram falsos. Mas ainda não sabíamos o mais importante. Não tínhamos os motoristas. Não tínhamos as testemunhas. Não tínhamos o rosto por trás de toda a operação. Durante todo o ano de 2024, eu me preparei para o perigo vindo de fora. É assim que grupos de fraude costumam agir. Eles podem colocar alguém para seguir você em um estacionamento. Podem telefonar para o escritório do seu marido. Ou enviar flores para o hospital depois de um exame de rotina, apenas para mostrar que sabem mais sobre você do que deveriam. Para isso eu estava preparada. O que eu jamais imaginei era encontrar o nome daquele mesmo quiroprático em meio a uma reunião de família. Na sexta-feira, 8 de maio de 2026, um dia antes do noivado do meu irmão, fechei os documentos da investigação dentro da gaveta da minha mesa. Como sempre, deixei um bilhete para Adley. Nele estava escrito: verificação do médico será concluída até o final do mês. A lista de testemunhas ficará pronta em junho. QM. Guardei a chave da gaveta na bolsa e dirigi de volta para Paradise Valley. Naquele momento já tínhamos o médico, já tínhamos a clínica, e já tínhamos os registros financeiros. Mas ainda não sabíamos quem realmente comandava todo o esquema. O convite para o noivado chegou no fim de abril. Papel creme de alta qualidade. Letras douradas. E no topo, o brasão em relevo do Camelback Country Club. Fiquei olhando para aquele brasão por tempo demais, porque sabia que havia algo errado. Nos últimos 4 anos, meus pais vinham recebendo cartas muito diferentes daquele mesmo endereço. Em fevereiro, eu tinha visitado minha mãe e visto uma delas sobre a mesa da cozinha. Um envelope fino e amarelado endereçado ao meu pai. O remetente era o comitê de filiação do Camelback Country Club. Quando minha mãe percebeu que eu estava lendo o endereço, rapidamente escondeu a carta sob uma pilha de catálogos. Depois comentou de forma casual: são apenas alguns documentos. Não se preocupe com isso. E agora, apenas alguns meses depois, os nomes dos meus pais apareciam em um convite oficial emitido pelo mesmo clube. Liguei para minha mãe. Perguntei calmamente: o clube não tinha cancelado a associação de vocês? Eles mudaram de ideia? Minha mãe riu. Nós conversamos com as pessoas certas, Massi. Você entende, os Vandermeer pertencem ao Camelback. O marido da sua prima Helena faz parte do comitê de revisão de associados. Ele resolveu tudo. Naquele momento eu ainda não sabia que aquela explicação acabaria me levando a respostas que eu jamais esperava encontrar. Não transforme isso em um problema, disse ela. Mas eu sabia que depois de 2022, minha mãe já não tinha influência suficiente para resolver nada naquele clube. Simplesmente não permitiriam. Então alguma coisa havia mudado.
2 dias depois, ela ligou novamente. Sua voz estava estranhamente suave. Era o tom que minha mãe usava apenas quando queria pedir algo que sabia que eu recusaria imediatamente. Vista aquele vestido creme, querida. Por quê? Sloan escolheu um tom rosa claro. Não seria bom competir com ela hoje. Olhei em silêncio para o vestido creme pendurado no armário. Era discreto. Sem graça. O tipo de vestido que faz uma mulher desaparecer nas fotos da própria família. Hoje toda a atenção deve ser da Sloan, acrescentou minha mãe. Ela nunca tinha me pedido para me vestir de forma menos chamativa do que outra pessoa. Naquele momento, não percebi o quanto aquilo era importante. Mas antes de falar sobre a noite do noivado, preciso voltar alguns meses no tempo. Novembro de 2025. Dia de Ação de Graças. Naquela noite, uma forte tempestade atingiu o vale. As estradas entre Paradise Valley e minha casa em North Scottsdale ficaram bloqueadas por quase 3 horas. Minha mãe insistiu para que eu passasse a noite lá. Eu estava com 10 semanas de gravidez, cansada, e aceitei. Na manhã seguinte, estava arrumando minhas coisas no quarto de hóspedes. Minha mãe observava da porta. Passei quase 1 minuto procurando a chave reserva do meu BMW dentro da bolsa. Então ela disse baixinho: querida, deixe a chave reserva conosco para qualquer emergência. O bebê vai nascer em breve. Precisamos poder chegar até você rapidamente. Eu deveria ter recusado. Conhecia minha mãe bem demais. Sempre percebia quando ela estava inventando uma justificativa na hora. Ela não precisava daquela chave. Meu pai tinha 63 anos e possuía o próprio carro. Minha mãe também. E Owen estava, no máximo, a 10 minutos de qualquer lugar onde eu pudesse estar. Se acontecesse uma emergência real, ninguém iria buscar uma mulher grávida usando o próprio carro dela. A história simplesmente não fazia sentido. Mas minha mãe quase não tinha me pedido nada nos 3 anos anteriores. Ela não compareceu ao meu casamento. Não participou dos preparativos para a chegada do bebê. Não foi comigo ao primeiro ultrassom. E agora estava ali, olhando para mim com aquele raro olhar materno e pedindo apenas uma chave reserva. Um favor pequeno. Apenas um. Eu cedi. Peguei a chave e entreguei a ela. Naquele momento pareceu algo sem importância. Ela a recebeu e a colocou na gaveta da mesa ao lado da porta de entrada. Lembro perfeitamente daquele instante. As minhas iniciais, MV, estavam gravadas no chaveiro. Entreguei a chave reserva à minha mãe por amor. E ainda não fazia ideia do preço que pagaria por essa decisão. Entreguei a chave por amor. Mas ela passou ao meu pai por um motivo completamente diferente. Na noite de 9 de maio de 2026, Owen me levou ao Camelback Country Club para o noivado do meu irmão. A viagem levou cerca de 20 minutos. Antes de ir embora, Owen disse: vou estar no escritório. Fica a poucos minutos daqui. Me ligue antes dos brindes. Sorri. Claro. Naquele momento eu ainda não fazia ideia do tipo de noite que estava prestes a começar. Na entrada, uma nobrista me entregou um comprovante e abriu a porta para mim. Ele foi extremamente educado. Quase como se tivesse recebido instruções para tratar a família Vandermeer com atenção especial. Minha mãe já me esperava no saguão. Ela me abraçou imediatamente. Com força demais. Era exatamente o tipo de abraço que ela dava quando havia plateia por perto. Meu pai nem tentou me abraçar. Apenas sorriu e disse: que bom que você voltou para casa, Massi. Eu não ouvi a palavra casa saindo da boca dele desde 2022. Naquela noite, ele a repetiu 2 vezes. O salão de festas parecia perfeito. Flores brancas, taças de champanhe, iluminação impecável. Tudo preparado para sair bonito nas fotografias. Havia cerca de 80 convidados. Cada detalhe estava exatamente onde deveria estar. Tanner estava perto do bar. Vestia um elegante terno escuro que parecia bom demais para ser dele. Sloan estava logo ao lado, usando um vestido rosa claro. Um grupo de parentes a cercava. Ela exibia o anel de noivado como se estivesse realizando um truque de mágica. No ombro, mais uma vez, estava o broche de prata da minha bisavó. Minha mãe me levou até ela e nos apresentou como se nunca tivéssemos nos encontrado antes. Sloan se inclinou e fingiu me dar um beijo no rosto. Então seus olhos deslizaram para minha barriga. Massi, você sempre parece tão séria. Enquanto falava, tocou de leve o broche preso ao vestido. Aquele movimento delicado que as pessoas fazem quando querem que todos reparem em uma joia mais uma vez. Foi um gesto pequeno, mas totalmente intencional. Sloan queria que eu entendesse. Ela conhecia a história daquele broche. Sabia quem ele havia sido prometido durante anos. E sabia que agora era dela. Ela o usava como se tivesse conquistado esse direito.
Enquanto isso, Tanner já reunia uma plateia perto do bar. Na mão segurava a terceira taça de champanhe da noite. Contava aos primos sobre mais um de seus grandes negócios imobiliários. Falava de uma casa em Sedona. Segundo ele, havia comprado o imóvel, reformado tudo e estava prestes a vendê-lo com um lucro de quase $500.000. Em determinado momento apontou a taça para mim e disse: "Não é verdade, Massi. O mercado em Sedona está excelente agora." Todos olharam para mim. Eu apenas assenti. Mas por dentro não sentia absolutamente nada. Um ano antes, minha mãe havia me pedido ajuda financeira para um dos projetos de Tanner. Por causa disso, analisei seus documentos financeiros. E conheci a verdade muito bem. Para Tanner, o mercado não estava aquecido. Os projetos dele não geravam grandes lucros. Na verdade, quase nenhum deles gerava lucro algum. Mas como sempre, minha família preferia histórias bonitas aos fatos. Saí para a varanda em busca de alguns minutos de paz. No caminho, perto da fonte de chocolate, minha prima Helena me parou. Ela tinha 27 anos. Era o tipo de pessoa que fala exatamente o que pensa porque nunca aprendeu a viver cercada de mentiras. Segurou minha mão e perguntou com um sorriso sincero: "Me diz uma coisa. Seus pais ajudaram você a comprar o BMW?" Seu pai comentou que a família inteira contribuiu para o carro. Fiquei imóvel. De repente, a taça na minha mão já não parecia fria. Olhei para ela calmamente. "Helena, eu comprei aquele carro sozinha em fevereiro. Com o meu próprio dinheiro. Minha família não pagou um único centavo." Ela piscou surpresa. "Nossa, desculpa. Mas o carro é realmente lindo." Então voltou para o salão com sua taça de champanhe. Helena nem percebeu o que tinha acabado de me revelar. Meu pai vinha dizendo a parentes, vizinhos e membros do clube que a família havia me dado o BMW, quando na verdade eu tinha pago cada centavo dele. E isso já fazia meses. Uma sensação desagradável surgiu no fundo do meu estômago. Mas a noite estava apenas começando. Às 19h48, caminhei pelo corredor atrás da cozinha em direção ao banheiro. Foi ali que os vi por acaso. Meu pai, Sloan, e um homem de cabelos grisalhos. Ele segurava uma garrafa de cerveja pelo gargalo. Os três estavam reunidos em uma pequena área próxima à entrada de serviço. Falavam em voz baixa. Assim que o homem me viu, interrompeu a conversa imediatamente. Então ele virou o rosto. Rápido demais. Natural demais. Era exatamente o comportamento de alguém que não queria ser reconhecido. O corredor estava escuro. Apenas algumas luzes suaves nas paredes permaneciam acesas. A porta da cozinha abria e fechava sem parar enquanto os garçons transportavam as bandejas. Por isso, consegui ver o rosto do homem grisalho por apenas uma fração de segundo. Eu já estava quase passando por eles quando ouvi um trecho da conversa. A voz do meu pai. Baixa. Abafada. Apenas algumas palavras. A clínica do Reed confirmou. Até segunda-feira está tudo limpo. Logo depois, a conversa parou imediatamente. Eu não parei. Não virei a cabeça. Não demonstrei ter ouvido nada. Enquanto caminhava, tirei o celular da bolsa. Apontei discretamente a câmera para os três no final do corredor. E tirei uma foto. Uma única vez. Sem hesitar. Sem movimentos desnecessários. Sem diminuir o passo por um segundo sequer. Salvei a imagem como se fosse apenas mais uma foto comum de um evento de família. Exatamente o que faria alguém caminhando em direção ao banheiro durante uma festa. Segurei o telefone com naturalidade. Nem olhei para a tela. Não conferi a qualidade da foto. Não verifiquei se todos estavam enquadrados. Continuei andando. Naquele momento eu ainda não sabia o quanto aquela fotografia seria importante. Por volta das 9 da noite, o DJ abaixou o volume da música. O salão começou a ficar em silêncio. Meu pai se levantou e bateu de leve numa taça de champanhe com uma faca de manteiga. Todos olharam para ele. Cerca de 80 convidados viraram a cabeça ao mesmo tempo. Minha mãe estava ao seu lado. Tanner e Sloan permaneciam no centro do salão. E eu estava no fundo da sala, com uma das mãos apoiada na barriga. Nesse instante, o bebê se mexeu. Ele estava bem. Pelo menos naquele momento. Meu pai sorriu para os convidados. Posso ter a atenção de todos por um instante? Depois acrescentou. Hoje a família Vandermeer gostaria de oferecer um presente muito especial. Eu soube imediatamente que ele havia ensaiado aquele discurso. Cada pausa era calculada. Cada palavra parecia decorada. Meu pai passou anos falando em público. Sabia como prender a atenção das pessoas. Sabia quando fazer silêncio. Sabia exatamente como criar expectativa. Aquele brinde tinha sido preparado com antecedência. Então ele colocou a mão dentro do colete. E tirou um molho de chaves.
ergueu acima da cabeça. Os convidados viram as chaves antes de mim. Viram o logotipo da BMW, o chaveiro brilhante, e concluíram que um pai rico estava presenteando o casal com um carro de luxo. Mas eu vi outra coisa. Vi 2 pequenas letras gravadas na lateral do chaveiro. MV, minhas iniciais. A mesma gravação que Owen havia feito em fevereiro. Naquele instante, entendi tudo. As chaves que estavam na mão do meu pai eram minhas. Era a minha chave reserva. A mesma que eu havia deixado com minha mãe meses antes. Meu pai ergueu o chaveiro ainda mais alto e anunciou: "Este é o nosso presente para a verdadeira noiva." A voz dele ecoou pelo salão inteiro. Meu corpo gelou. Ele havia passado a noite inteira carregando a minha chave no bolso. Sloan riu. Caminhou até ele com tranquilidade. Sem surpresa. Sem fazer perguntas. Exatamente como alguém que já conhecia o roteiro. Ela pegou as chaves da mão dele. Depois se virou para mim. Olhou diretamente nos meus olhos. Inclinou a cabeça. Piscou. E disse em voz alta para que todos ouvissem: "Você pode ir às consultas de táxi." Em seguida soltou uma risada e acrescentou: "Além disso, ninguém quer uma grávida estragando todas as fotos." O salão ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir minha própria respiração. E foi naquele momento que percebi uma coisa. Aquilo não era uma brincadeira cruel. Era um plano. Eles tinham organizado tudo antecipadamente. Uma onda de risadas percorreu o salão. Algumas pessoas riram por constrangimento, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Mas outras riram de verdade. E essas risadas foram as que mais ficaram gravadas na minha memória. Minha mãe ria de verdade. Tanner deu um tapinha no ombro de Sloan e também estava sorrindo. Uma das minhas primas soltou uma gargalhada alta, mas ao perceber a expressão das pessoas ao redor, calou-se imediatamente. Acho que só naquele momento ela entendeu que algo muito errado estava acontecendo. Durante 9 anos, trabalhei com pessoas que mentiam. Nesse tempo, desenvolvi um tom de voz especial. Calmo, baixo, sem pressa. A voz que eu usava quando não pretendia repetir o que estava dizendo. Dei 2 passos à frente. E falei: "Pai, essas chaves são minhas. Devolva." Ele mal olhou para mim. Apenas fez um gesto despreocupado com a mão. Como quem afasta a fumaça. "Não faça uma cena, Massie. Volte para o seu lugar." Estendi a mão para pegar as chaves. E foi então que ele me empurrou. Com força. A palma da mão atingiu meu ombro. Todo o peso do corpo veio junto. Perdi o equilíbrio. Atrás de mim havia uma mesa. A borda rígida bateu contra minhas costas. Um copo tombou. Um prato deslizou pela superfície. E no mesmo instante, uma dor aguda atravessou meu abdômen. Forte. Intensa. Tão repentina que por um segundo perdi o ar. Meu pai se virou imediatamente para os convidados e levantou a mão. Como um advogado experiente descartando uma pergunta inconveniente. "Ela apenas tropeçou", anunciou em voz alta. Depois repetiu: "Está tudo bem. Ela só tropeçou." Ele havia acabado de empurrar uma mulher grávida de 8 meses diante de dezenas de testemunhas. E ainda tentava convencer todos de que eu tinha caído sozinha. Sentei-me devagar na cadeira mais próxima. Coloquei a mão sobre a barriga. Alguns segundos depois, senti o bebê se mexer. Ele estava se movimentando. Comecei a controlar a respiração. 1, 2, 3. Não chorei. A dor era real. Não era uma simples pancada. Nem um impacto leve. Era uma dor forte e profunda na parte inferior do abdômen e das costas. Eu sabia o suficiente sobre gravidez para entender a gravidade da situação. Com 33 semanas de gestação, uma dor como aquela depois de um impacto não podia ser ignorada. Eu precisava ser examinada por médicos o mais rápido possível. Enquanto respirava e tentava manter a calma, uma parente mais velha começou a caminhar em minha direção. Mas minha mãe chegou primeiro. Ela colocou a mão no meu ombro, com força demais. Inclinou-se até ficar perto do meu ouvido. Só eu consegui ouvir suas palavras. "Querida, não transforme isso em um problema." Naquele instante, parei de chamá-la de mãe até dentro da minha própria cabeça. Alguma coisa se rompeu para sempre. Ela tinha visto tudo. Visto com os próprios olhos. E ainda assim estava protegendo ele. Sem dizer nada, peguei o celular na bolsa. Com uma mão segurava a barriga. Com a outra abri os contatos. Toquei no nome de Owen. Ele atendeu no primeiro toque. Eu disse apenas 3 palavras. Camelback. Empurrou. Sangue. "Já estou indo", e respondeu Owen. A ligação terminou. Levantei-me devagar e caminhei em direção à saída. Ninguém tentou me impedir. Quando cheguei ao estacionamento, o SUV de Owen já estava entrando pela alameda principal. Às 21h16,
Owen entrou no clube. Ao lado dele vinham 2 funcionários da empresa de segurança, todos vestindo preto. Owen não olhou para o meu pai. Não olhou para minha mãe. Veio diretamente até mim. Colocou uma mão em meu ombro com todo o cuidado do mundo e perguntou em voz baixa: "Você consegue andar sozinha?" Assenti. Ele segurou meu braço. Já estávamos quase na porta quando ouvimos a voz de Tanner atrás de nós. Ele falava com aquela falsa descontração típica de pessoas que beberam demais e perceberam que perderam o controle da situação. "Ah, qual é, irmãzinha? É só um carro." Owen nem se virou, nem respondeu. Nós simplesmente fomos embora. Chegamos ao hospital antes das 10 da noite. Colocaram uma pulseira de identificação no meu pulso. Conectaram os monitores para acompanhar o bebê. A máquina começou a imprimir uma longa fita de registros. O coração do meu filho batia de forma estável. 152 batimentos por minuto. Não havia contrações. Mas um grande hematoma já começava a aparecer na minha lombar. O médico de plantão se chamava Dr. Alverson. Um homem calmo na casa dos 50 anos. Ele analisou meu prontuário com atenção. Examinou o hematoma. Fez todos os testes necessários. E então perguntou tranquilamente: "Conte exatamente o que aconteceu." Eu contei tudo. Ele ouviu em silêncio. Anotou minhas palavras no prontuário médico. Depois disse: "Você ficará em observação pelas próximas 12 horas. Senti um aperto de preocupação. Mas ele acrescentou imediatamente: "O bebê está bem." Mostrou os resultados do ultrassom. A placenta estava intacta. Os batimentos cardíacos continuavam estáveis. "Não estou mantendo você aqui porque vejo algum perigo imediato", explicou. "Quero apenas ter certeza de que nenhuma complicação aparecerá durante a noite." Então olhou para mim e disse, em voz baixa: "Sinto muito que você esteja aqui por causa de algo assim." A enfermeira obstétrica se chamava Rosalind. No crachá dela havia apenas o primeiro nome. Ela sorriu para mim e disse: "Seu bebê é forte. O coração dele está perfeito. Você fez a coisa certa vindo imediatamente ao hospital." Peguei nas mãos a longa tira de papel impressa pelo monitor. Durante toda a noite eu tinha me mantido firme. Não chorei no salão. Não chorei no carro. Não chorei durante os exames. Mas quando vi aqueles batimentos regulares do meu filho registrados no papel, minhas forças acabaram. Eu chorei. Em silêncio. De alívio. De dor. De tudo ao mesmo tempo. Mais tarde, outra enfermeira fotografou o hematoma nas minhas costas para anexar ao prontuário. Quando terminou, sentou-se ao lado da cama. Havia em seu olhar a serenidade de alguém que já tinha visto histórias parecidas muitas vezes. Ela me observou por alguns segundos e disse com gentileza: "O escute com atenção. Uma família saudável não faz isso." Foi a primeira vez naquela noite que alguém colocou em palavras aquilo que eu já começava a entender. A enfermeira me encarou com cuidado. "Quem fez isso com você?" Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi: "Meu pai." Ela não comentou nada, apenas registrou a informação no prontuário. Em seguida, deixou sobre a mesa ao lado da cama um pequeno cartão amarelo. Nele havia o número de uma central de apoio para vítimas de violência doméstica. Ela não explicou, não fez perguntas adicionais. Simplesmente colocou o cartão onde eu certamente o veria. Ao longo da minha carreira, ouvi centenas de histórias parecidas. Mas aquela era a primeira vez que eu estava do outro lado. A primeira vez que eu era a pessoa prestando depoimento. Por volta da 1 da manhã, o telefone de Owen tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela. Ele ativou o viva voz. A voz dela ecoou pelo quarto do hospital. "Owen, aqui é Marlene. Não precisamos transformar isso em algo maior, mas está muito emocional neste momento." Ela mesma se enrolou no vestido e caiu. Toda a família viu. "Vamos conversar com calma amanhã de manhã, depois que todos descansarem." Owen não respondeu. Nem uma palavra. Apenas encerrou a ligação. Depois se virou para Dorsey. Seu vice de confiança havia trabalhado com ele durante anos. "Amanhã, às 7 da manhã. Sem atrasos. Quero as gravações de todas as câmeras do clube. Entrada, salão, corredores, estacionamento. Tudo." Então acrescentou: "E recuperem também os arquivos das câmeras do BMW. Preservação completa de evidências conforme o protocolo interno." Dorsey fez um breve aceno com a cabeça. "Pode deixar." Então saiu do quarto. Owen sentou-se ao meu lado na cama. Segurou minha mão. Por muito tempo ficamos apenas em silêncio, ouvindo o som suave dos equipamentos, observando o monitor registrar os batimentos constantes do nosso bebê. Finalmente ele falou: "Quero que você entenda uma coisa." Olhei para ele. "Eu não vou até a casa do seu pai fazer um escândalo.
Isso traria alívio por 15 minutos, mas prejudicaria todo o resto. Vou agir da maneira certa. Vou entregar as gravações para pessoas que sabem trabalhar com esse tipo de evidência. Pessoas cuja função é buscar justiça dentro da lei. Você concorda? Assenti em silêncio. Minha voz ainda não queria sair. Owen apertou minha mão de leve. E tem mais uma coisa. Esperei. Não importa o que aconteça daqui para frente, nosso bebê vem em primeiro lugar. Cada decisão que tomarmos nas próximas semanas será baseada nisso. A investigação pode esperar. Ela não vai desaparecer. Os documentos seriam protocolados. A investigação começaria. Mas naquele momento a coisa mais importante era o nosso bebê. Ele olhou para mim, depois para a porta do quarto, e disse bem baixinho: eles não fazem ideia do que acabaram de fazer. Para ser sincera, eu também ainda não entendia completamente. Mas na manhã seguinte, tudo começou a ficar mais claro. Às 6 da manhã, recebi alta do hospital. Os médicos recomendaram repouso, observação constante e retorno imediato caso surgisse qualquer novo sintoma. Não fui para casa. Em vez disso, Owen e eu seguimos diretamente para o escritório dele, em Scottsdale. Às 8h30 da manhã, já estávamos no centro de segurança da Beaumont Protective. Foi ali que vi pela primeira vez as provas que mudariam para sempre a forma como eu enxergava minha própria família. Entrei na sala de monitoramento do segundo andar da mesma maneira que havia entrado em centenas de salas semelhantes ao longo da minha carreira. Mas desta vez tudo era diferente. Porque eu não era investigadora. Eu era parte do caso. À nossa frente havia 4 grandes monitores. 3 especialistas trabalhavam nos computadores. Owen estava no fundo da sala com os braços cruzados. Comecem pelo momento do brinde, disse ele ao especialista principal, chamado Devo. Depois voltem à gravação. Ela assentiu e iniciou o vídeo. Na tela apareceu o salão de festas. A câmera estava instalada no canto sudeste. Horário, 21h02. Vimos meu pai erguer as chaves acima da cabeça. Vimos Loan rir, pegar as chaves das mãos dele, virar-se para mim. O áudio era perfeito. Cada palavra podia ser ouvida com clareza. Vai de táxi para as consultas, gordinha. Risadas ecoaram pelo salão. Na gravação, eu dei um passo à frente. Depois outro. Estendi a mão para pegar as chaves. E meu pai me empurrou. Pause aí, disse Owen. A imagem congelou. Devo ampliou a cena. Em seguida abriu o vídeo de outra câmera. Agora tudo aparecia com ainda mais nitidez. A mão do meu pai estava pressionada contra meu ombro. Ele me empurrava usando todo o peso do corpo. O braço completamente estendido. Sem dúvidas. Sem acidentes. Sem qualquer possibilidade de dizer que eu havia tropeçado sozinha. Aqui, disse Owen em voz baixa. Observem com atenção. Na tela, tudo era cristalino. Devo ampliou ainda mais a imagem. Na outra mão do meu pai estava o meu chaveiro. A luz do lustre refletia no metal. A gravação mostrava perfeitamente a gravação. MV. Minhas iniciais. Só aquele vídeo já seria suficiente para provar muita coisa. Mas não paramos ali. Devo voltou a gravação para mais cedo. 5h30 da tarde. Horas antes da festa começar. Agora a tela mostrava o estacionamento. A câmera posicionada perto da entrada dos manobristas. Meu pai saiu sozinho do prédio. Atravessou o estacionamento. Foi diretamente até o meu BMW. Tirou um chaveiro do bolso. Apertou o botão. Os faróis piscaram. O carro destravou. Ele entrou. Ficou sentado ao volante. Assistimos em silêncio. 5 segundos. 10, 20, 30. Ele simplesmente permaneceu ali. Após 52 segundos, saiu do veículo, trancou a porta e voltou tranquilamente para o clube. Então Devo abriu as imagens da câmera instalada dentro do carro. O rosto do meu pai aparecia perfeitamente. Ele não parecia confuso. Não parecia assustado. Estava verificando o veículo, testando a chave, confirmando que tudo funcionava exatamente como planejado. Observem o horário, disse Devo. 5h30 da tarde. Ele já estava usando a chave reserva naquele momento. A sala mergulhou em silêncio. Agora tudo parecia diferente. Aquilo não tinha sido um impulso. Não tinha sido uma piada que saiu do controle. Meu pai havia se preparado, planejado, ensaiado, pensado em cada detalhe. Então Devo mudou para as imagens do corredor. E foi nesse momento que a situação ficou ainda pior. Horário, 19h48. Na tela apareceram 3 pessoas. Meu pai, Sloan, e o mesmo homem de cabelos grisalhos segurando uma garrafa de cerveja. No início o áudio estava ruim. Havia barulho demais vindo da cozinha.
pratos batendo, portas abrindo e fechando, garçons conversando ao fundo. Mas Devo iniciou o processo de limpeza do som. Os ruídos começaram a desaparecer. As vozes ficaram mais altas, mais nítidas, mais claras. Poucos segundos depois, era como se aquelas pessoas estivessem na mesma sala que nós. E então ouvimos exatamente o que precisávamos ouvir. Na gravação do corredor, meu pai disse: Rijeva confirmou que a clínica aprovou a solicitação. Até segunda-feira estará tudo limpo. A sala inteira ficou em silêncio. Um silêncio pesado. Eu já tinha ouvido o sobrenome Rijeva muitas vezes. Só no último mês, mencionei aquele nome em várias reuniões de trabalho. Conversei sobre o caso com Carriean. Conversei sobre ele com Adley. Mas nunca em toda a minha vida tinha ouvido aquele sobrenome saindo da boca do meu pai. Devo abrir o programa de reconhecimento facial. Uma barra de carregamento apareceu na tela. Segundos depois, surgiu o resultado. Ela olhou para mim com atenção. Diretora, a correspondência foi confirmada. Então girou o monitor na minha direção. Este é o Dr. Theodor Rijeva. Cameuviu medical. Sentei-me lentamente na cadeira. Owen colocou um copo de água à minha frente. Mas eu nem toquei nele. Eu sei quem ele é, respondi em voz baixa. Agora tudo começava a se encaixar. Meu pai conhecia Rijeva. Sloan conhecia Rijeva. E eu vinha tentando descobrir havia meses quem estava por trás daquela fraude. Abri meu notebook sobre a mesa do centro de monitoramento. Acessei o sistema interno da Meridian Mutual. E resolvi fazer uma verificação que pretendia deixar para junho. Não havia mais motivo para esperar. Abri a lista de testemunhas dos 14 acidentes suspeitos. Comecei a conferir os nomes. Poucos minutos depois, o mesmo sobrenome apareceu repetidamente na tela. Pritchard. Fiquei imóvel. Verifiquei novamente. O mesmo sobrenome. Mais uma vez. E outra. Então abri o banco de dados de carteiras de motorista do Arizona. Cruzei os endereços presentes nos processos com os registros oficiais. E encontrei uma correspondência perfeita. Sloan Pritchard. Data de nascimento: novembro de 1999. Scottsdale, Arizona. A fotografia mostrava exatamente o mesmo rosto. O rosto da mulher que havia rido de mim na frente de 80 pessoas na noite anterior. Continuei investigando. E o resultado foi ainda pior. Nos últimos 18 meses, Sloan aparecia oficialmente como testemunha em 4 acidentes suspeitos. 4. Aquilo já não era coincidência. Recostei-me na cadeira. Observei a foto da carteira de motorista dela. Depois abri uma imagem de suas redes sociais, onde exibia orgulhosamente o anel de noivado. E de repente tudo fez sentido. Tanner não tinha escolhido Sloan. Sloan tinha escolhido Tanner. E não por acaso. Peguei uma folha em branco da impressora de Owen. Desenhei 4 círculos. No primeiro escrevi Rijeva. No segundo, Cameuviu medical. Ela já abria a boca para responder quando percebeu o distintivo policial preso ao cinto de um dos agentes. E ficou em silêncio. Tanner levantou-se da mesa de forma brusca. Brusca demais. Seu braço bateu em uma taça. O vinho tinto se espalhou pela toalha branca. Desculpem. Eu não entendo. O que está acontecendo? Murmurou. Vamos conversar lá fora, respondeu Crawford calmamente. Eles saíram do salão acreditando que aquilo seria apenas uma conversa. Mas não era uma conversa. Grandes janelas de vidro separavam o salão do hall principal. Todos os convidados conseguiam ver perfeitamente o que acontecia. Cada pessoa presente assistiu aos minutos seguintes. Ao pé da escadaria, Crawford parou. Virou Sloan e Tanner de frente para ele. E começou a ler seus direitos. Calmamente. Com clareza. Profissionalmente. Primeiro colocou as algemas em Sloan. Depois em Tanner. No instante em que as algemas se fecharam nos pulsos dela, algo inesperado aconteceu. O anel de noivado escorregou de seu dedo. Provavelmente estava um pouco largo. A joia caiu sobre o piso de mármore. Quicou uma vez. Depois rolou pelo chão, até parar perto de um suporte para guarda-chuvas. Um dos policiais se abaixou, pegou o anel usando luvas, e o colocou cuidadosamente dentro de um saco transparente para evidências. Sloan passou 8 meses planejando um casamento. Mas seus planos terminaram em poucos segundos. Durante todo aquele tempo, meu pai permanecerá parado na entrada do salão. Finalmente deu um passo à frente. Ergueu as mãos, da mesma forma que fazia diante dos jurados durante sua carreira. Isto é um mal-entendido, declarou. Oficiais, agente, houve algum erro. Crawford virou-se para ele. Caminhou calmamente em sua direção. E colocou uma mão sobre seu ombro. Sem agressividade.
sem brutalidade, apenas seguindo o procedimento. Senhor Vandermeer, disse ele, o senhor também está detido sob acusação de agressão contra uma mulher grávida. Por alguns segundos, meu pai congelou. Sua boca ficou entreaberta, mas nenhuma palavra saiu. Durante toda a vida, ele citou leis, escreveu notificações jurídicas, ameaçou pessoas com processos, mas nunca imaginou que um dia a lei veria atrás dele. Um segundo policial segurou seu outro braço. As algemas se fecharam. E naquele momento tudo mudou definitivamente. Minha mãe continuava sentada à mesa principal. Uma das mãos cobria sua boca. Ela parecia incapaz de acreditar no que estava vendo. Então o presidente do clube aproximou-se dela. Calmamente. Sem pressa. Sem elevar a voz. O salão estava tão silencioso que não havia necessidade de falar alto. Aquilo já não era mais um brunch de celebração. Era o cenário onde ilusões estavam desmoronando. Marlene, disse ele. O status de convidada e a filiação da sua família serão imediatamente reavaliados. Peço que deixe as dependências do clube dentro de 1 hora. Minha mãe pousou lentamente a taça de champanhe sobre a mesa, e não voltou a tocá-la. Durante 30 anos, ela considerou aquele clube parte da própria identidade. Agora a contagem regressiva havia começado, e restavam apenas 60 minutos para o fim daquele capítulo. Minha mãe atravessou lentamente o salão em direção à saída. Quando passou por mim, parou. Então segurou minha mão. Sua palma era macia. Eu nem me lembrava da última vez que ela tinha segurado minha mão. Talvez antes de 2019. Ela se inclinou para perto de mim e sussurrou. Como você pôde fazer isso conosco? Olhei para ela. Não puxei minha mão. Deixei que a segurasse por mais um segundo. Então respondi calmamente. Vocês empurraram sua própria filha. Roubaram o carro da mãe da futura neta de vocês. E passaram anos dizendo para todos que a fria da história era eu. Fiz uma pausa. Então completei. Mas a fria não sou eu. Minha mãe soltou minha mão lentamente. Como alguém que larga um corrimão ao perceber que precisará continuar o caminho sozinho. Às 12h03, ela deixou o clube. Às 12h05, eu também fui embora. Owen já me esperava na entrada. Estava sentado no meu BMW. As câmeras continuavam registrando cada segundo. Poucos dias depois, a promotoria apresentou oficialmente as acusações. Tanner foi acusado de fraude contra seguradoras e participação em conspiração criminosa. Sloan foi acusada de fraude, falso testemunho e uso indevido de informações de terceiros. Meu pai foi acusado de agressão contra uma mulher grávida e participação em um esquema de fraude de seguros. Então as autoridades federais entraram no caso. E a partir desse momento, tudo começou a desmoronar muito rápido. A primeira a fechar um acordo de colaboração foi Sloan. Ela contou tudo. Entregou meu pai. Entregou Tanner. Entregou o Dr. Rijevai. Entregou todos os envolvidos no esquema. Poucos dias depois, a licença médica de Rijevai foi suspensa temporariamente. Mais tarde, seria cassada de forma definitiva. Na quinta-feira de manhã, recebi uma mensagem de Adley. Os 14 pedidos de indenização foram cancelados. A recuperação de 2,1 milhões de dólares foi iniciada. Sloan confessou. Não venha ao escritório. Fique em casa e cuide do bebê. Minha família levou 4 anos para construir uma imagem perfeita. Foram necessárias apenas 2 semanas para destruí-la. O BMW continuava estacionado em frente à nossa casa. As câmeras permaneciam ligadas. O sistema em nuvem armazenava cada gravação. Mas no fim de maio, o carro já não era o mais importante para mim. Minha gravidez estava chegando ao fim. Eu já estava com 36 semanas. Owen me levava às consultas médicas, ao mercado, para caminhar, para qualquer lugar que eu precisasse ir. Certa tarde, voltando para casa, olhei para as chaves no porta-copos. Minhas iniciais estavam gravadas nelas. MV. A luz do sol refletiu no metal. Owen sorriu. Essas chaves salvaram muito mais do que um carro. Assenti. Meu pai as ergueu diante de 80 pessoas. Achou que estava demonstrando poder, mas pouco tempo depois, perdeu esse poder para sempre. No fim de maio, minha mãe fechou a casa em Paradise Valley. Mudou-se para Tucson para morar com a irmã mais velha. Antes de partir, me enviou uma carta. 2 páginas escritas à mão. Ela pediu desculpas. Pelo dia de ação de graças. Pelo broche de prata. Pelas mentiras. Por todos os anos em que contou às pessoas que eu era fria e sem coração. No final da carta, escreveu: eu deveria ter protegido você. E passarei o resto da minha vida tentando entender por que não fiz isso. Li apenas metade. Dobrei a carta.
Guardei-a em uma pequena caixa dentro do armário. E escrevi na tampa com lápis. Sem decisão. Naquele mês, não voltei a abrir a carta. Minha mãe finalmente tinha dito a verdade. Mas eu já não precisava dela. Na última terça-feira de maio, Owen montou o berço do bebê. Limpou as mãos numa toalha e olhou para mim. Eu estava parada na porta do quarto da criança, com uma mão apoiada no batente, e a outra acariciando minha barriga. Você já decidiu se algum dia vai contar a ela sobre eles? Perguntou. O quarto tinha a cor do céu pouco antes do amanhecer. O berço branco estava encostado na parede. Sobre a comoda havia apenas uma fotografia. Eu e Owen no dia do nosso casamento. Nenhuma outra foto. Lembrei da voz do meu pai, das palavras da minha mãe, da risada de Sloan, do impacto contra a mesa, e da longa fita do monitor cardíaco mostrando os batimentos constantes da minha filha. Olhei para meu marido, coloquei a mão sobre a barriga, e respondi baixinho: eu não tenho mais pai. Existe apenas um número de processo criminal. Sorri, mas ela terá uma mãe que nunca vai confundir família com traição. Owen não respondeu. Não precisava. O sol se punha do lado de fora. O hematoma nas minhas costas já estava desaparecendo. O berço estava montado. Minha filha estava segura. E quando a pequena crescer o suficiente para fazer perguntas, restará apenas uma coisa de toda essa história: um número de processo arquivado. E uma lição: que família de verdade não é quem compartilha o seu sobrenome. Família de verdade é quem permanece ao seu lado quando todo o resto do mundo vira as costas. Fim.